Que bom que você está aqui nessa noite, que top. Eu creio que você já foi muito abençoado, muito ministrado pelo Senhor. Mas o Senhor quer falar mais um pouquinho com você. Você está comigo aqui? Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu amo. Eu acredito que você ama. Se você não ama, você tem que passar a amar mais. Vamos falar sobre a Bíblia. Entendeu? Pastor, a gente não sempre fala sobre a Bíblia, mas hoje nós vamos falar sobre ela especificamente. A palavra de Deus, Salmo 119, 105 diz assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Repita comigo aí, igual escola. Vamos lá. Tua palavra. Mais uma vez vai ficar bonito. Top. O livro mais apaixonante e mais importante que existe. De repente, hoje em dia tem a tecnologia, graças a Deus por isso. Então você tem a Bíblia hoje no celular, você tem a Bíblia no papel também. Entendeu? Eu sempre aconselho a pessoa a ter uma Bíblia de papel também, para ler em casa. É muito melhor para você marcar e tal. Mas hoje também tem alguns aplicativos, e o Verso é um deles, que se você tem um tablet, alguma coisa assim, até no computador, você consegue também marcar, consegue destacar, consegue jogar para um outro lugar. Então a tecnologia hoje nos ajuda bastante nisso. Por isso que deve ser que muitos de vocês não estão com a Bíblia de papel, mas tem a Bíblia no celular, amém? Amém? Então se você tem só no celular, você pode fazer uma pesquisa depois que acabar a celebração. Tomara que tenha isso no seu celular. O tempo que você passa em cada aplicativo. Para você ver o tempo que você passa no aplicativo da Bíblia. Se tiver um tempo tipo assim, 2 horas de Instagram e 15 minutos de Bíblia, tem alguma coisa errada, entendeu? Aí troca, beleza? Faz 2 horas de Bíblia e 15 de Instagram. Fechou? Pastor, mas Instagram eu vou passando a figurinha e leio pouca coisa. Então começa a ler mais. Entendeu? Ou baixa um aplicativo da Bíblia Ilustrada, pelo menos, né? Você vê umas figuras, aí lê um texto, lê outro texto, tá bom? Aproveita a tecnologia. Tá indo para o trabalho, vai lá, lê a Bíblia. Dá até para o quê? Ouvir a Bíblia. Dá até para ouvir na voz do Cid Moreira. Eu sei que tem muita gente nova aqui, né? Mas acho que grande parte conhece quem é Cid Moreira, né? Que é uma voz mais conhecida aí do Brasil aí. Entendeu? Então, você tem a praticidade hoje de estar mais apaixonado, amando ainda mais e muito mais próximo do livro mais importante que existe. Nós temos muitos livros maravilhosos ali no nosso VIP Store, com revelações incríveis de pessoas usadas por Deus, pessoas que são instrumentos do Senhor para as nossas vidas. Mas o livro mais importante, e aquele que você não deve nunca abrir mão, entendeu? É a Bíblia. Está comigo aqui? Eu não sei se é meu retorno que está dando eco ou se tem alguém conversando aqui atrás. Se tiver, me ajuda aí, por favor. Eu não sei mesmo, tá? Por isso que eu estou falando. Senão o pessoal já está ali. Senão o pessoal está atrás. Toma aí, viu? Valeu você não falar nada. Mas nós vamos falar um pouco sobre ela, algumas informações como ela foi escrita, algumas chaves que são liberadas por ela e a sua importância para a nossa vida. Vamos lá, algumas coisas importantes. A Bíblia, como ela foi escrita e por que o nome Bíblia? O nome Bíblia vem de uma cidade chamada Byblos, que hoje se chama Gibai, que é lá no Líbano, entendeu? Por que veio desse nome, pastor? Porque essa cidade, Byblos, na época, ela era muito famosa por produzir rolos e pergaminhos, como era escrito naquela época. E Bíblia significa um conjunto, significa um conjunto de livros. Então o nome Bíblia vem disso daí. É como se fosse um livro que dentro dele tem um conjunto de livros. Você ligou nisso daí? Por isso que a gente abre no livro tal, e está tudo dentro do mesmo livro. A Bíblia, ela foi escrita e o autor da Bíblia se chama Senhor, Deus, Yahvé, Jeová. Ele escreveu a Bíblia. Onde que diz isso, pastor? 2 Pedro capítulo 1, verso número 20 a 22, diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos
pelo Espírito Santo. Pastor, então a Bíblia é toda profecia? Sim. Você está lendo um negócio que foi escrito há mais de 1000 anos atrás. E está valendo mais do que o Jornal de Amanhã. Te revela mais coisas do que ano que vem. Entendeu? Revela o fim do tempo. O fim do mundo está lá. Descrito certinho como é que vai ser, tal, outro. Então a Bíblia, ela é muito atual. Ela é mais atual que tudo. Entendeu? Então ela é uma profecia liberada lá atrás. Entendeu? Através de mais ou menos, os teorizadores dizem, por 40 homens, inspirados por Deus, de várias épocas, entre mais de 1500 anos, de Moisés a João, entendeu? Vários autores, mas todos eles inspirados por Deus. Diz que mais ou menos o período que a Bíblia foi escrita, toda, completa, foi um período de 1600 anos. Tá? E apesar de tantos livros escritos, e até poucas ligações entre os escritores, porque tem escritores, a maioria nem se conheceu. João não conheceu Moisés, a não ser lá no Monte Transfiguração, mas muitos autores não conheceram outros autores. Entendeu? E é uma loucura isso, né? Porque quando você vai ler um livro escrito por 2, 3 pessoas, normalmente essas 2, 3 pessoas, elas são próximas, ou são amigas, ou convivem juntos. Por isso que ela escreve um livro junto com a pessoa. Entendeu? Mas o negócio aqui é tão sobrenatural, que mais de 40 homens, inspirados por Deus, escreveram a Bíblia. E você, assim como eu, nós somos apaixonados por ela, amém? Como a Bíblia é dividida e organizada? Pastor, isso é aula? Não, é porque é importante você saber isso também. A Bíblia, ela não é organizada numa ordem integralmente, né? Porque tem alguns versículos e alguns livros que são, mas de uma forma cronológica. Como assim, pastor? Se a Bíblia fosse numa ordem cronológica, quem aqui já viu uma Bíblia em ordem cronológica? Ah, legal, bastante gente. Se a Bíblia fosse em ordem cronológica, o primeiro livro da Bíblia seria Jó, e não Gênesis. Mas é muito melhor você começar falando no princípio, criou Deus, os céus e a terra. E a terra era essa forma e tal, e continua. Por quê, pastor? Porque ela foi dividida pela narrativa, para te contar uma história de uma forma mais clara. Os livros do Novo Testamento, eles são mais em ordem cronológica do que os do Velho. Os do Velho, para você ter uma ideia, Jó está lá na frente e Gênesis está lá no começo. Você está ligado nisso? Entendeu? Se você nunca pegou a Bíblia de papel, você pode enrolar assim, ó, que você vai ver que Gênesis é aqui, ó, e Jó você tem que dar uma roladinha assim, para cima assim, para você achar ele. Então, e ela foi dividida em 2 grandes blocos, Antigo e Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança. Então fica simples de entender agora. Era uma velha aliança e depois uma nova aliança. Então tinha uma aliança com o povo. Depois Jesus veio uma nova aliança. Por isso que Velho Testamento e Novo Testamento. Fora essa divisão que tem na tua Bíblia, também existe a divisão de, como é que eu posso dizer, estilos literários, vamos dizer assim, da Bíblia. A Bíblia é constituída de 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo, e ela é dividida em estilos literários. Como assim? Ela tem os livros históricos, que pega ali o Pentateuco, entendeu? O Pentateuco, Josué, Juiz, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Aí quando chega em Jó, já começam os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Aí depois começam os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações. Aí depois vem os profetas menores. Aí depois Obadias, Naum, Abacuque. Aí depois passa para o Novo Testamento. Aí começam os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí depois vem os livros sobre a história da igreja primitiva, que é Atos, Romanos, só Atos. Aí Romanos começa as cartas, entendeu? As cartas de Paulo, depois também as cartas de Pedro, as cartas de João, e aí por diante. E o último livro da Bíblia, que é o livro da Revelação, que é o Apocalipse. Em inglês, Apocalipse é Revelation. Falei certo? Pronúncia? Que é isso, hein? Treinei a semana toda para falar Revelation, entendeu? Se você pegar a Bíblia em inglês, o nome de Apocalipse lá está lá, Revelation, entendeu? Que é o livro da revelação. Então ela é dividida assim também, para poder facilitar nós
quando nós fôssemos ler. Não existe nenhum livro da Bíblia menos importante, nenhum mais importante. Claro que tem textos muito essenciais. Historiadores dizem que se a Bíblia se perdesse, mas se salvasse ali Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, ou Lucas 15, ou pelo menos os 10 mandamentos, lá em Êxodo, tá? Ou Apocalipse, pelo menos para saber o que vai acontecer depois. Mas tudo te ensina alguma coisa. Até números, pastor, até números. Até Levítico, pastor, até Levítico. Entendeu? Até genealogia ensina alguma coisa? Diga sim. Eu já preguei uma mensagem sobre genealogia aqui. Entendeu? Então tudo da Bíblia é importante. E quanto mais você lê, e isso é incrível da palavra de Deus. Porque nenhum livro é assim. Primeiro que normalmente você lê o livro junto com o autor. Se você comprar um livro ali hoje, você vai ligar para o autor e falar, eu quero ler o livro com você. É fácil assim? A Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor todos os dias. Você senta, bota ele do seu lado, senta junto com ele e fala, e aí, você escreveu o Salmo 23 aqui, o Senhor, meu pastor, não me faltará. Já sei disso. O que você quer falar mais disso aí? Se você ler Salmo 23 todo dia Deus vai te falar alguma coisa diferente. A palavra dele se renova cada manhã. Com certeza você já viu pregando aqui, Felipe pregando, Rebeca, Marcelo, a pastora Gal, o pastor Marco Aurélio, a pastora Gal, pregando textos que você já viu outras pessoas pregando, ou que você já viu a própria pessoa pregando. Eu já preguei textos que eu já preguei aqui antes, mas que Deus vai falando coisas diferentes. Esse próprio texto que a gente leu no começo, Salmo 119, 105, que diz, lâmpada para os meus pés a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu já preguei uma palavra sobre isso, mas Deus me falou algo totalmente diferente que eu vou guardar para o final, porque o tchan tem que ser no final, né? O clímax da parada. O filme tem que terminar bem, entendeu? Então, o tchan foi muito velho, né? É o clímax. Não é o tchan a banda não, tá? Não sei nem se vocês conhecem essa banda. Conhece, né? Conhece, não conhece? Meu, essa música é evangélica, o tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Não fala isso com o demônio também? Segura o demônio, amarra o demônio. É a mesma coisa. A intercessão só ouve essa música lá, para poder eles ir trabalhando. Brincadeira, brincadeira. Que vai dar de nego querendo passar ali na torre ali. Olha lá os irmãos, segura o tchan lá. Entendeu? Zoa eles depois, pode zoar. Chega, irmão, vocês são do amarra o tchan, né? Entendeu? Mas vamos lá. Algumas curiosidades sobre a Bíblia. A Bíblia, isso daqui você vai ficar maluco. Ela não era dividida em capítulos e versículos. Ela era um livro só. Eram vários livros, claro, mas tipo assim, era como se você pegasse Gênesis. Qual capítulo de Gênesis você está lendo? Estou lendo Gênesis. Aí, em 1222, veio um cara e dividiu ela em capítulos. Aí, só depois de 300 anos, que veio alguém e dividiu ela em versículos. Aí, para esquecer, 1553, a Bíblia Vulgata, que é em francês, com sistema de capítulo e versículo. A Bíblia, uma outra curiosidade, é o livro mais vendido e mais traduzido da história. Ela já foi traduzida para mais de 3.000 línguas e dialetos. Mais de 3.000. Pastor, não falo nem o português direito. Sim, tem mais de 3.000. E estima-se que ela já foi vendida, o livro já foi vendido 3,9 bilhões de unidades. Isso é uma estimativa, pode ser que tenha muito mais do que isso. Então é o livro mais vendido e o mais traduzido, e muitas vezes o mais desprezado. Essa daí é por minha conta. O maior versículo da Bíblia é Esther 8:9. É grande, por isso que eu não vou ler. Entendeu? O menor versículo na Bíblia, na maioria das versões, porque tem versões que mudam alguma coisinha, o menor é Jó 3:2. Não, a gente chorou, tá? Jó 3:2, que o versículo é muito profundo. Ele diz assim, ó, disse Jó. Mas na versão NVI tem um menor ainda, que é Isaías 37:15, que diz, e orou. Esse é mais profundo. O maior capítulo da Bíblia é o que nós estamos lendo, Salmo 119, que tem 176 versículos. O menor capítulo da Bíblia é Salmo 117, que tem 2 versículos. Então, se você nunca leu um capítulo da Bíblia, é que você é muito porque tem um capítulo da Bíblia que tem 2 versículos. Entendeu? E se você chega no plano, você está lendo aquele plano de leitura,
Quando você está no plano de leitura, quando chega no 117, você lê 2 versículos, você se sente tipo assim, nossa, já li um capítulo já hoje. Entendeu? Porque ele tem que ler 3, 4 e tal. O maior livro da Bíblia é... vamos embora. Pode apagar a luz, nós vamos orar agora. O maior livro da Bíblia é... Salmo, gente. Tem nenhum livro. Não, o maior livro da Bíblia, né? O maior capítulo não. E o menor livro da Bíblia é... Salmos, brincadeira. 2 João, que só tem 13 versículos. Então, tipo assim, pastor, eu nunca li um livro da Bíblia. Separa hoje, sai daqui, pega, abre 2 João e lê. Rapidinho você vai ler. Você já vai chegar amanhã assim, ó, com o peito estufado. O pessoal vai olhar, o que foi? Achando que eu li um livro da Bíblia ontem. Aí o pessoal vai perguntar, todo? Mas qual o Gênesis? Aí não carece você saber qual o livro da Bíblia que eu li. Eu li o livro. Você vai me julgar qual o livro que eu li? Então, o menor livro da Bíblia é esse. O termo não temas aparece na Bíblia 366 vezes. Uma vez para cada dia do ano. Quando tem ano bissexto, você bota um. Quando não tem ano bissexto, você bota para aquele dia que é mais difícil. Não temos. A Bíblia não relata todos os milagres realizados por Jesus. Nos evangelhos estão registrados mais ou menos 35 milagres realizados por Jesus. Mas o próprio apóstolo João, em João capítulo 20, versículo 30, ele diz assim: não está registrado tudo aquilo que o Senhor fez em terra. Ou seja, devia ser muito mais. Jesus devia andar aí curando, gente. Se a mulher encostou na barra da roupa dele, foi curado, você imagina tanta gente que encostava, era curada, que ele não via. Se a sombra de Pedro curava, você imagina de Jesus. Não é verdade? Não é verdade? E uma curiosidade interessante, eu não sei se na sua Bíblia tem, mas algumas Bíblias, principalmente as mais tradicionais, quando acaba ali o livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, normalmente algumas Bíblias bem tradicionais, tem uma página em branco, antes de ir para o Novo. Por quê, pastor? Para representar um período interbíblico, que foi durante 400 anos, que Deus não falou nada. De Malaquias, a história diz que de Malaquias foi o último que Deus falou, e depois só veio falar João Batista. Pastor, o que aconteceu nesses 400 anos? Rapaz, a parada deve ter sido sinistra. Como assim, pastor? Como é que você sabe que é sinistra? Cara, devia ser tão sinistra que o João Batista estava fazendo um jejum de comer gafanhoto e mel. Você já comeu isso? Mel já, mas gafanhoto só se foi por acaso. Mosquito, já engoliu um mosquito alguma vez? Sem querer assim? Horrível, né? E é uma vergonha que você passa, porque... Por que você engoliu um mosquito? E ele estava vestido de pano de saco, ou seja, a situação estava tão crítica, entendeu? E a mensagem de João Batista era o quê? Arrepender-vos. Tipo assim, ó, eu não tenho o que falar para vocês, a parada está tão feia com vocês, faz 400 anos que Deus nem fala nada, que não temos que se arrepender. Mas está chegando um cara aí que é muito maior que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Entendeu? Aí chega o cara, que é Jesus, e vira para ele e fala bem assim: ninguém nascido de mulher é maior que esse cara aí. Você imagina, conversa irada de João Batista com Jesus. Você imagina os caras do lado olhando, rapaz, o cara falou que o cara é maior, que vingador é esse, cara? Que até agora não tinha conhecido, cara, pá. Você imagina, eu sei que não está na mensagem não, mas você imagina o tanto do privilégio de João Batista batizou Jesus. Você imagina uma conversa no céu. Imagina, tá? Não existe isso não. Não é heresia, nada disso não. Eu só fico sonhando, imaginando. Imagina Pedro, daquele jeitão dele. E aí, a sombra sua curava? E aí, Moisés, você abriu uma vermelha, mas tinha um cajado, não tinha nada. Eu não tinha nem ouro nem prata e o cara levantou. Aí imagina, tipo, João chegando, eu fui derramado lá em óleo quente, lá nem me fritou. Fritou os caras, não me fritou. Tá. Aí chega o João Batista e falou assim: eu batizei Jesus. Tem aquele cara ali que está sentado ali direito ali? Aquele lá, que a gente não... que é muito maior que a gente. Eu batizei ele. Eu imagino tentando argumentar: ah, mas você batizou, mas eu batizei ele. Tem como você era uma ameba lá, pescava peixe lá? Eu batizei o cara. E eu comia gafanhoto e mel ainda, e batizei ele. Eu era maluco e batizei o cara. E ainda ele já virou para você e falou que não tem homem maior na terra do que eu, nasci de mulher. Ele falou isso para mim. E aí? Imagina o Moisés pegando um cajado falando assim: complicado.
Pedro virando para João, falei com você para não falar nada. Quer dizer, João virando para Pedro, né? Que é o contrário. Mas, vamos voltar para a mensagem. Características que mostram a sua importância, a importância da Bíblia. Primeiro, é o nosso manual de instruções. 2 Timóteo capítulo 3, verso número 16, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Deixa esse texto aí. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para fazer carinho, para dar abraço, para aceitar o que está acontecendo no mundo, para ser amoroso, para ser complacente, para ser cúmplice. É isso que está dizendo? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Traduzindo para a nossa realidade e para a versão pastor Marco Aurélio Júnior, toda a escritura é útil para poder sentar o porrete da gente, para poder alinhar, para poder jogar reto, para poder mostrar o que é a verdadeira verdade. Você está me entendendo? Por que as pessoas elas têm tantas críticas à igreja? E principalmente as igrejas que falam da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é usada para corrigir, para repreender, para amar. Sim, mas quem ama corrige. Eu sou apaixonado, eu amo meu filho de paixão. Ele é meu melhor amigo. Entendeu? Mas se ele faz alguma coisa errada com 2 anos, eu tenho que corrigir ele. E se não ouvir, a chapa esquenta. Não apanhou ainda não, mas a gente foi brincar com ele e falou bem assim, ó, se você continuar com esse negócio assim, estava fazendo negócio lá, a varinha vai cantar, hein? Aí ele achou que era bom isso. Traz a varinha para a varinha cantar. Entendeu? Vou botar a varinha em cima da... Porque meus pais fizeram isso. Porque é o terror psicológico. Você bota a varinha em cima da geladeira e deixa só o cabinho assim, um pedacinho à mostra. Toda hora que você vai fazer alguma coisa, você passa, você olha assim, Jesus. Graças a Deus que na minha época tinha hipoglós. Hoje também tem. Pastor, você já apanhou? Já. Pastor, você não denunciou o seu pai? Bom, nasci na geração mimimi não. Eu sou da geração raiz e você também, em nome de Jesus. Estou falando que tem que espancar, pelo amor de Deus. Mas a correção está na Bíblia. E a Bíblia está dizendo isso e pronto, acabou. Pastor, mas você não ama as pessoas que estão errando? Quem te falou que eu não amo? Se eu não amasse as pessoas que estão errando, eu não me amaria, porque eu erro também. Mas o nosso pastor falou algo muito profundo aqui, muito profundo. Se eu não me engano, foi numa reunião da família. Ele falou bem assim, que a palavra diz: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então você vai desejar para o próximo o que você quer para você, certo? Então para você, você quer um casamento bem estruturado, você quer uma família bem estruturada, você quer um emprego decente, você não quer roubar, você não quer matar, você não quer xingar, você não quer se prostituir, você não quer fazer nada disso, você quer o bem. Então você vai amar o teu próximo da maneira que você se ama, certo? Certo ou errado? Certo. Então você vai querer o que você quer para a tua vida, você vai querer para a vida dele também. Mas eles estão querendo atualizar a Bíblia. Existem pastores aí que não são pastores, isso daí eu posso falar. Por que, pastor, que não são pastores? Porque não existe esse negócio de atualizar a Bíblia. A gente falou que já antes. Eu vou falar outro texto mais para frente também. A Bíblia, ela é atemporal. Ou seja, pode ser que Jesus não volte na nossa geração. Eu torço para que ele volte, amém? Para que a gente não passe pela morte física. Mas se não voltar, nós vamos para o céu. Quem está com tudo em dia aí. Se você não está com tudo em dia, hoje é um bom dia para você estar com tudo em dia e ir para o céu também. Porque tem 2 lugares para você passar a eternidade, irmão. Ou é o céu, ou é a concorrência. For para a concorrência, se lascou, calor, aí nem usar blusinha de frio, nada, tal. Capa esquenta, no sentido ruim. Então, existem pessoas que estão querendo dizer, vamos atualizar a Bíblia, porque a Bíblia é algo retrógrado. Não, porque se você for observar a Bíblia em todos os textos, você vai viver coisas que são daquela época. Tem coisas culturais? Sim, tem coisas culturais. Mas tudo se coloca para hoje.
ela continua valendo, tudo a palavra continua valendo. Então que bom que você separou o seu sábado para vir numa igreja. Eu não estou falando só de mim, estou falando da igreja, de uma igreja que prega a palavra. Ela vai te abraçar, ela vai te recepcionar, ela vai te amar, ela vai querer estar junto com você, vai querer te acompanhar, vai querer botar você numa cela, vai querer discipular você, mas ela vai te mostrar o evangelho. Porque a palavra diz, venha como está, mas a mesma palavra diz que o evangelho transforma. A palavra que diz, venha como está, ela diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Você só pode experimentar a vontade boa, perfeita e agradável se você não se conforma com esse mundo. E eu não vou me conformar, você está comigo? Eu amo as pessoas, mas eu não posso amar o pecado delas. Eu amo meu filho, mas eu não vou amar o erro dele. Eu amo meus discípulos, mas eu não vou amar o erro deles. Assim como meu pai faz comigo, assim como meu discipulador faz comigo, assim como minha esposa faz comigo. Quando eu faço alguma coisa errada, que a gente erra também, e ela me chama atenção em algum sentido, tal com o outro, ela não deixou de me amar. Ela só está sendo a mulher sábia e edificando a casa e mostrando-me assim, meu amor, você errou nessa parada aqui, acerta isso daqui, para melhorar. Não é que ela está brigando, nada, mas ela está me amando. Agora as pessoas têm dificuldade hoje de ouvir um não. Por isso que as amizades só são superficiais. São amizades que quando tudo está bem, quando tudo está concordando. Quando tem uma discordância, sai fora. Por isso que as igrejas hoje, é difícil você achar, aqui não, em nome de Jesus. Mas também é. Porque a realidade é o quê? Você pode contar nos dedos, muitas vezes, pessoas que têm mais de 15, 20 anos na mesma igreja. Por quê? Porque elas não estão na igreja muitas vezes por causa de Jesus ou por aquilo que é pregado, mas sim por causa das pessoas. E a pessoa falha. E a pessoa erra. E a Bíblia muitas vezes, diga muitas vezes. Fala muitas. Fala assim, quase sempre. Ela vai contra o que a gente pensa. Porque o nosso coração é enganoso. Vai querer uma coisa, a Bíblia fala no outro. Você acha que namorado não quer transar antes do casamento? Ah não, pastor, aqueles ali, ó, não querem transar, tal, aquilo outro é pureza. Então, irmão, tem que até fazer um aconselhamento para ver se eles querem casar mesmo. Porque é do corpo, é do ser humano. Mas a Bíblia fala para não fazer. Eu nunca experimentei droga, mas eu conheço gente que você experimentou. Depois que experimenta, fala que é bom. Ah, mas os efeitos, aquilo outro, tal, mas fica viciado. Mas a Bíblia fala que não é bom. Não é bom você perder o senso. Não é bom você ser viciado em nada. Você está me entendendo? Então a Bíblia, ela é na contramão mesmo. Enquanto o mundo está querendo botar aí, vou falar de uma coisa mais tranquila. Enquanto o mundo está querendo botar aí, o aborto, porque é meu corpo, minhas regras, é isso, é aquilo outro, é isso, tem que respeitar. E a mulher, você não sabe como é que é a situação, a Bíblia fala muito sobre gerar uma vida, sobre preservar uma vida, sobre que Deus te conhece desde o ventre, sobre cuidar dos órfãos e viúvas. Pastor, mas aquela criança lá, pastor, se ela nascer, não vai ter nem pai nem mãe. Então é melhor matar ela. É? Com 2 meses ou 1 mês? A primeira sonografia que você fez, amor? 8 semanas, 2 meses. É que a mulher fala em semana, que a mulher é tudo certinha, né? Quanto tempo você vai ficar grávida? Eu fico grávida 42 semanas, 9 meses, tá? A gente fala assim. A música já ensinava já lá atrás, lembra? Aquela música cristã, do cantor cristão, depois de 9 meses, você vê o resultado. Nunca ouviram essa música cristã? Do apóstolo El Chan? Brincadeira, corta isso. Brincadeira. Se não puder brincar também, gente. Jesus virou para o cego, pegou e cuspiu no chão e passou cuspe na cara dele. Você acha que Jesus não era bem-humorado? Imagina o cego ouvindo aquilo. Porque ele era cego, não era surdo. Jesus pegando. Porque tinha que ser um cuspe, gente. Ele ia fazer uma lama para jogar no olho do cara. Imagina o cara do lado, amigo dele, falando a alguém: ei, o cara está cuspindo aqui fora para passar no seu olho. Ele está o quê? Está cuspindo. Imagina o discípulo falando: que nojo, olha o cara cuspindo. E não tinha Colgate naquela época não, irmão. Quanto tempo Jesus não devia escovar o dente já? Voltando. O que eu estava falando? O quê?
Ultrassom 2 meses. Obrigado, Marcelo. Ultrassom 2 meses. O coração do menino já estava igual e tocando bateria hoje. Já tinha coração, já tinha vida, já estava sendo gerado. Deus já sabia, antes de estar ali dentro, ali, já orava por ele, já sabia que seria o Pedro, que seria um profeta do Senhor. Tal. Aí eu quero matar uma criança dessa? Teve uma vez que o cara virou para uma pessoa que estava a favor do aborto e falou bem assim com ela: não, porque você tem que entender. Ele falou bem assim: então tá bom, vamos fazer o seguinte, já que ela tem 6 meses já a criança, deixa ela nascer, depois que ela nascer você pega e mata. Aí ela falou: pelo amor de Deus, botou até Deus na história, vou matar uma criança, é a mesma coisa. Mas o mundo quer incutir isso na sua cabeça. De repente você está aqui na igreja me ouvindo e está até com raiva de mim. Pastor, o senhor não entende, pastor. Eu entendo sim. E se quer debater comigo, eu vou debater com a Bíblia. Não vou debater com você com história, com ciência, com tecnologia, nada disso não. Eu vou bater com você com a Bíblia. E a ciência também prova isso também. Vou debater o quê? Criança já está viva ali desde quando está viva, desde embrião. E a palavra fala que é antes ainda. Então se a palavra fala que é antes, é antes. Então aborto do pecado é o demônio? É o demônio, pronto, acabou. Pastor, mas se modernizar as coisas, se você modernizar demais, vai para o inferno. O inferno está cheio de gente moderna. Vai ter uma aula só dos modernos. Aqui, ó, vai chegar lá, não, porque eu fui moderno, eu aceitei o aborto, eu entendia que drogas era bacana, eu entendia que o homossexualismo era liberado, porque a pessoa tinha que sentir, como é que é? Ela tinha que ser aquilo que ela sente. A palavra diz o quê? Coração é enganoso. Você tem que ser aquilo que Deus te fez para ser. Deus te fez homem ou Deus te fez mulher, e pronto, acabou. Mas eu me sinto outra coisa, repreende isso no nome de Jesus, porque essa não é a sua identidade. Você nasceu para ser um filho e uma filha de Deus, em nome de Jesus. Segura aí, você pode não. E eu não estou falando isso porque eu não te amo. Pelo contrário, é porque eu te amo e eu quero mostrar para você quem você verdadeiramente é. Quando meu filho vira e fala bem assim: papai, tal, mamãe tem cabelo, e papai, você tem barba? Eu falei bem assim: homem tem barba, mulher não tem barba. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu não vou fazer não. Não posso fazer. Não posso. Aí a gente fala dos genitais também. Mamãe tem isso, papai tem isso. Você é igual ao papai, você é menino. Teve um dia que minha esposa estava comprando água de coco lá, com ele, água de toto, como diz ele. Aí pegou, tinha uma cadeirinha rosa e uma cadeirinha verde. Era verde? Aí ele ia pegar a cadeirinha rosa, a Gal pegou e falou assim: não, meu filho, senta aqui, ó, minha cadeirinha verde, rosa de menina. Aí um enviado do Satanás, do capeta, do demônio, a pessoa não, Satanás estava nela. Não, menino, rosa é para todo mundo. Aí ela foi um instrumento de Deus ali, porque ela nem falou nada com a mulher, virou e só ensinou o Pedro. Porque eu ali, irmão, eu ia ter que ter paciência. Por isso que eu não oro a Deus pedindo paciência, porque senão ele dá uma oportunidade de ser paciente. Que eu ia virar, a primeira coisa que eu ia falar bem assim: o filho é de quem? Sua incircuncisa. Ia xingar ela no termo bíblico. Sua gadarena. E ela não ia entender nada. Imagina ela me processando. Ele me chamou de circuncisa e de gadarena. Mas por quê? Quer incutir isso na cabeça da criança. A nossa maior preocupação agora está sendo daqui a pouco escolher uma escola para o Pedro, onde ele vai estudar. Eu estudava no colégio batista e não tinha essas coisas, nada dessas coisas. E também na minha época não tinha muito dessa influência, essa ideologia, tá? Eles acabam curtindo os pais. Pastor, mas você tem que pensar em quem não tem pai. Todo mundo tem pai. Se não tem pai na terra, tem um pai do céu. Pastor, mas não tem um pai nem mãe. Adota alguém como pai e tua mãe e vai para cima. Ixi, você não sabe a dor que a pessoa sente quando tem um dia dos pais. Ah, mas se a palavra fala que tem pai e tem mãe, tem que ter dia dos pais e dia da mãe. Na minha escola não tinha, graças a Deus, negócio de festa junina. Pastor, mas festa junina é festa de São João, gente. Está errado. Se eu ficar falando com vocês aqui várias coisas, eu vou falar várias coisas. Tipo, veio uma vez um jovem perguntar: pastor, dia das bruxas é pecado? Eu falei: não. Ah, ainda bem, né? Eu falei: não, bruxaria, feitiçaria, macumba, essas coisas, não, é tudo de Deus.
Você olha para uma bruxa, você olha para o Harry Potter, você vê o que? Deus nele. Agora eu quebrei muita gente aqui que ama Harry Potter, né? O problema é seu. Entendeu? Não sendo contaminado. Aí eu falei bem assim, eu não vou nem te responder, você vai fazer o seguinte: lê a Bíblia e raciocina. Não, mas eu já li. Não, falei, não leu não. Lê a Bíblia e raciocina. Aí ele voltou para mim com um texto: pastor, você não acredita, eu vi um negócio aqui, ó, bruxaria não herdarão o reino dos céus, na minha versão. Eu falei, sério? Eu falei, e eu estava pensando em fazer abóbora lá em casa e botar, e sair pedindo doce, e fantasiar minha casa todinha no dia das bruxas. Eu pensei nisso. Ainda bem que você veio me falar, porque eu sou assim, meio sarcástico de vez em quando. É pecado. Então, a Bíblia, voltando aqui para a parada, ela é o nosso manual de instruções. Ela é o que, pastor? Não tem quando você pega um brinquedo para montar. Eu amo montar as coisas. Então, o Pedro ganhou um triciclo no aniversário dele. E eu e o Marcelo amamos fazer isso. E a primeira coisa que a gente fez, a festa parou, todo mundo foi à festa, e eu e o Marcelo lá sentado, passando um perrengue para montar um negócio pequenininho. Quase que de triciclo virou um biciclo ou um uniciclo, que as rodas de trás não encaixavam de jeito nenhum. Falei, vai aprender logo, aprende uma profissão, vai para o circo, tal, aquilo outro, já começa com pedalar um só, vai para cima. Mas se não tivesse um manual, amigo, eu tenho uma cama lá do Pedro lá, como é o nome da cama? Montessoriana, lá da França, comprou aqui em São Paulo mesmo. E aí veio um manual de instrução para montar. Eu fui montando, se não tivesse manual, meu filho tinha dormido de ponta cabeça. Mas o que você está querendo dizer isso, pastor? A Bíblia é o nosso manual para viver. Se você está vivendo alguma porcaria na tua vida, deve ser porque você não está lendo a Bíblia, não está vendo o que está falando ali. Pastor, mas a dificuldade, a Bíblia fala. Pastor, mas e as aflições, a Bíblia fala. Pastor, mas e a tristeza, a Bíblia fala. Pastor, e a alegria, a Bíblia fala. Pastor, e dinheiro, a Bíblia fala. Fala. Céu, fala. Inferno, fala. A Bíblia fala tudo. Ela é o manual mais importante para você viver uma vida de sucesso, uma vida certa. E você não leu o abençoado do manual. Aí o que acontece? Quando você não lê o abençoado do manual, você monta a sua vida de uma forma errada. Aí começa a bater cabeça, começa a fazer coisas que não deve fazer, começa a se relacionar com gente que não deve se relacionar, começa a achar que está tudo muito bem, que já passou da idade, que não tem mais nada para viver com Deus. Eu vi um cara ali fora, está fazendo aniversário, posso falar o nome dele porque eu vou falar bem, o Sávio, está fazendo 62 anos. Se você olhar para ele, não parece. Se você olhar para o Tiago Dias, parece que o Tiago tem 62 e ele tem a idade do Tiago. Brincadeira, brincadeira. Nem sei se o Tiago está aí, ele estava lá fora. Brincadeira, eu usou o Tiago porque eu tenho intimidade, gente, pelo amor de Deus. Mas aí, e eu vejo esse homem direto, sabe o que fazendo aqui, Marcelo? Chorando, sentindo a presença de Deus, querendo viver coisas novas. Aí eu vejo às vezes um cara de 30, de 20, 25. Não, as minhas experiências de 3, 4, 5 anos atrás. É igual um cara uma vez virou para mim e falou bem assim. Ele estava possesso nesse dia, depois ele melhorou. Ele virou para mim e falou bem assim, Marcelo, eu não vou no Salt não, porque lá o pessoal é muito novinho, eu estou num outro nível já. Eu falei, é mesmo, não vai não. Aí ele falou, você vai estragar com esse orgulho, essa soberba sua, seu infeliz. Eu tinha intimidade com ele para falar isso, mesmo se não tivesse, eu tinha falado também. Porque tem horas que você, por não ler o manual de instruções, por não ler a Bíblia, você acha que Deus já fez tudo o que tinha que fazer por você. Ei, a palavra diz que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para terminar ela. E até o último dia da tua vida vai viver alguma coisa em nome de Jesus. Quando você lê aquele livro Heróis da Fé, você vê vários exemplos de homens que com 90, 95 anos estavam pregando, foram pregaram a noite toda, foram dormir e o Senhor levou. Eu já falei com o Senhor, se o Senhor quiser me levar antes do Senhor voltar, me leva fazendo alguma coisa, que eu não esteja numa cama morrendo, sofrendo, cansado, preguiçoso. Na semana passada, vou contar essa vergonha que eu passei. Viu? Na semana passada, e a mulher já ficou brava quando cheguei em casa. Vou contar essa parte também que ela ficou brava.
Na semana passada, a gente foi no futebol e tal, 6h30. Fui lá, dei a aula para os meninos que eles precisavam tal. Ajudei eles nas dificuldades tal. Principalmente JV. Aí ajudei eles, tal, Paraná. Aí fui na feira, fazer a feira. Porque agora eu tenho um filho que come muita fruta, já comia, mas ele come a feira toda. E aí fui fazer a feira, voltando da feira, fui pro carro. Quando eu fui chegando no carro, tinha um buraco. Eu estava com a sacola da feira, para eu não pisar no buraco. Eu levantei a perna, quando eu fui levantar, o meu dedinho, o mindinho, agarrou na quina do meu fio. E aí ele pegou e fez assim, ó. O dedo é para cá, ele fez assim, pá, dedo aqui. E eu peguei, com muito amor e com muito carinho, fui lá e botei de volta. E começou a doer. E na minha cabeça já estava, como que eu vou calçar um tênis que eu vou ministrar o louvor hoje? Você não deve ter percebido semana passada, mas eu estava com o som do Saci também, quando estava ministrando o louvor. Eu pulava, começava a pular assim, tinha uma hora que eu fazia assim, ó. A Rebeca sabia, minha esposa sabia, Marcela sabia. E eu cheguei em casa, fui falar com ela que eu machuquei. Ela falou, isso foi por causa do futebol. Eu falei, não, mas não foi no futebol. Mas se você não tivesse ido ao futebol, você não teria se lesionado. Porque a mulher, vou falar um negócio do Somos Um aqui, né? Ouve aí. A mulher, ela tem um negócio com o futebol, que é um negócio, tipo assim, né? Estranho, né, Diego? O futebol pode ser um negócio que nunca vai atrapalhar a vida da mulher. Mas ela não quer que você vá. Teve um dia que eu até brinquei, eu falei, você quer que eu venda droga em vez de ir no futebol? Ela pensou assim, não. Pensando assim, vai no futebol mesmo. E aí eu machuquei, voltando do dedinho, machuquei o dedinho. E eu vim ministrar. Por quê, pastor? Porque o senhor é idiota, porque o senhor é fanático, o senhor é isso? Não, porque eu não quero gastar o meu último fôlego fazendo algo para Jesus. Porque a palavra me ensina isso. Quando eu leio a Bíblia, ela me ensina para eu dar tudo de mim para Ele. Ela me ensina que uma dor de cabeça não pode me parar. Ela me ensina que um machucado não pode me parar. Quando eu leio a história desses homens aí, ó, todos. Quando você lê a história de Paulo e de Silas, lá na prisão, o que eles estavam fazendo? Cantando 1000 graus lá dentro. Os dois, porque eles deviam estar cantando alguma música animada, o som da festa vai subir, e os dois presos, sofrendo. E naquela época não era prisão que tinha caminho, nada não, era negócio agarrado no pé, negócio agarrado na mão. O que isso mostra? As dificuldades da vida não podem parar você. Quando você lê a Bíblia, quando você lê esse manual de instrução, você entende que você não nasceu para viver 5 anos só em velocidade alta, ou vivendo o que Jesus tem para ter. Você nasceu para adorar Ele em todo o tempo. Você nasceu para alegrar o coração dele em todo o tempo. Você nasceu para estar mergulhado na presença de Deus em todo o tempo. Se você está aqui nessa noite, você não teve a experiência com Jesus, hoje é um bom dia para você ter isso. Em nome de Jesus. Porque a Bíblia me mostra isso. A Bíblia me mostra que eu tenho que ser incansável. Pastor, mas as minhas forças vão acabar. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor correrão e não se cansarão. Pastor, mas se eu perder, a Bíblia fala que eu sou mais que vencedor. Pastor, se eu estiver triste, a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a minha força. Pastor, se tiver um negócio que não tem nada que possa resolver, a Bíblia fala que para Deus nada é impossível. Começa a viver assim. Mas como é que eu consigo viver assim, pastor? Lendo a Bíblia e acreditando naquilo ali, confiando naquilo ali, sabendo que aquilo ali é a verdade. Uma segunda coisa, preciso correr muito agora. Uma segunda característica, ela é completa. Provérbios 35:6 diz assim: toda palavra de Deus se prova verdadeira, ela é escudo para quem busca sua proteção. Não acrescente nada às palavras dele. Se o fizer, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Quer atualizar a Bíblia aí, lindão? A Bíblia ela é unitária, harmônica e coerente. Ela mesmo se completa. Um versículo explica outro versículo. Um versículo lá de Gênesis é explicado num versículo lá de Apocalipse, lá de Mateus. Ela é assim, é o contexto. Por isso que não adianta também pegar versículo isolado, ela é um livro só. Tá ligado nisso aí? 3.
Terceira característica, ela é eterna. 1 Pedro, capítulo 1, verso número 24 e 25. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhe foi anunciado. 4, ela nos santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Ela é, aí ó, para os profetas, para aquele que gosta de, o eis que te digo, pai, taraná, e o Senhor está te falando. Ela é a maior revelação que existe. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Você quer revelação? Você quer o eita rabachei? Você quer o esse te digo? Vai ler a Bíblia, abençoado. Vai ler a Bíblia. Estou esperando Deus falar. Deus está falando já. Falou em um monte de página lá. Pastor, estou precisando de uma prova de Deus para saber se meu relacionamento é de Deus ou não. Vai ler a Bíblia. Ah, não pode ser que Deus faça alguma coisa? Pode ser. Eu tive uma experiência assim com a minha esposa. Rapidinho para contar. Vocês gostam de história? Eu também gosto. Estava eu lá, estava aquilo outro. A gente começou a se aproximar, tal. Eu me aproximar dela mais do que ela de mim, porque o papel do homem fazer isso. Ah, pastor, as coisas estão modernas. Eu sou raiz, mano. Mulher, se valoriza, mas também não seja chato também. Não quero esse, não quero esse, não quero esse, não quero esse. Não é self-service. Eu quero aquele lá lindão, mas de repente o lindão por fora é podre por dentro. Melhor um feio crente do que um lindo endemoniado. Essa frase é minha mesmo. Mas é uma versão da Bíblia, deve ser. Faz uma versão assim, amor. É melhor um. A minha esposa deu sorte que apareceu um lindo e crente. Entendeu? Pastor, não te acho. Isso é um problema quem seu, ela me acha. Eu falei, minha roupa ficou legal? Ela falou, um espetáculo. Eu falei, você sai empoderado de lá. Porque se ela falar outra coisa, você sai murcho também, né? Ela foi lá, fez o cabelo, tal, aquilo outro, arrumou, tá. Demais. Só não vou falar que o negócio vai rodar hoje, porque o filho pequeno, às vezes, ele dá uma dificuldade nessa parada, mas a coisa vai andando. Posso falar muita coisa porque tem muita gente menor. Na escola fala, mas é um problema da escola. Mas aí, estava lá se aproximando, tal, aquilo outro. Só que a gente se aproximou demais. E era só para ser uma oração. E aí ela muito sábia, e eu muito burro na época, ela virou para mim e falou assim, a gente tem que se afastar. E como eu queria dar uma de crente, eu tive que concordar. Mas por dentro eu falei, não, Senhor, não. E ela falou, nós temos que se afastar, parar de mandar assim mensagem e tal, aquilo outro. Porque nós temos que esperar as coisas acontecerem. Eu falei, amém, você está certa. Era isso que eu ia falar. E quando eu entrei no carro, eu falei bem assim, Jesus amado, que Satanás que pegou a boca dela para falar isso. E aí eu cheguei em casa e falei bem assim, Deus, o Senhor precisa fazer alguma coisa. E ela devia estar dormindo já. E eu lá preocupado, Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Chorei, falei assim, meu Deus, ela é a mulher da minha vida e tal, aquilo outro, paraná. Por isso que eu estou bem casado, porque ela se deu valor. Tem umas mulheres hoje que ela vai, a pessoa entrega um house. Ai meu Deus, um house. Um house, pastor. E quando ele me deu aquele house, tinha uma unção naquele house, que era ele. Entendeu? Aí quando ela pegou, e eu orando em casa, orando. Aí Deus falou bem assim comigo, escreve uma carta para ela. E eu nunca tinha escrito uma carta na vida. Eu odeio escrever carta. Para você que já recebeu uma carta minha aí, de alguma coisa de encontro com Deus, alguma coisa assim, se sinta muito privilegiado, porque eu odeio escrever carta. E aí eu falei bem assim, beleza, Deus, vou escrever uma carta fazendo o que eu, mostrando o que eu sinto por ela, né? Ele é isso.
Aí eu peguei o computador do meu pai na época. Falei, vou digitar, amanhã eu imprimo. Deus falou bem assim, a mão. Falei, o senhor está pegando pesado. Eu amo ela, mas a mão? Aí ele falou, a mão. E eu fiz uma carta, ela tem essa carta até hoje. Tem? Olha lá. Aí eu peguei, se falar que não tem também, quebrou uma história, né? Mas aí peguei, escrevi a carta, tal, 2 folhas de carta, escrevi pra caramba. Escrevi. No final fiz até um desenho, e o desenho do meu jeito, um bonequinho, 2 palitinhos, assim. Tô falando sério. Não é invenção não, um dia eu vou trazer essa carta, postar essa carta. E aí peguei, Deus falou bem assim, vai lá e deixa na casa dela. Aí antes de ir para a faculdade, passei lá, joguei lá debaixo do portão dela. Isso era uma quarta-feira. Foi na quarta que eu escrevi, e na quinta-feira eu joguei lá debaixo do portão dela. Pastor, e aí? Ela ficou emocionada com a carta. Aí a mãe dela viu a carta e botou na frente da porta do quarto dela. E quando ela abriu a porta do quarto e viu a carta, ela nem leu, mas ela viu que era minha. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Era o WhatsApp já na época, né? Mais linda que eu já recebi na minha vida. Por quê? Porque enquanto eu estava escrevendo a carta, ela orou, e ela sabia que eu não gostava de escrever. Ela falou bem assim, Deus, se até sábado ele me entregar uma carta escrita de próprio punho, dizendo o que ele sente por mim, é porque esse relacionamento vai para frente, nós vamos casar. E aí quando ela me mandou a mensagem, aí eu me senti também. Aí eu falei, mulher, o bagulho aqui, o cara é sinistro. Não brinca não. Ela que orou. Você viu que ela quer isso. Pastor, por que você está falando isso? Porque a Bíblia me ensinou a fazer isso. Como assim? Ensinou a fazer carta de amor? Sim. Já leu Cantares? Se você é de menor, não leia ainda. E todo mundo lê Cantares hoje. Que vai ter de nego postando hoje no Instagram, hein? Pastor, estou lendo Cantares, tal, aqui o versículo, como uva e tal, aquilo outro. Está virando uma palhaçada, gente. Mas era a maior revelação. E eu posso concluir com vocês, para a gente partir para o final. Demorou demais, eu dei uma esperadinha para ver se rendia. Eu quero ler um texto com vocês em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Dizer que ama o Senhor, olhem para mim, por favor. Dizer que ama o Senhor e não ama a palavra dele é a maior hipocrisia que você pode sair da sua boca. Fora que se a gente não amar e meditar, como diz o texto, nós não teremos sucesso na nossa vida. Então a palavra de Deus é algo para você se alimentar todos os dias. Todos os dias. Pastor, eu não tenho muita disciplina. Coloque como remédio mesmo. Coloque um despertador. Eu preciso ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Eu não consigo ler 3, eu não consigo ler 2. Eu sou muito ruim para ler, eu não gosto de ler. Ouve pelo menos, abençoado. Mas seja apaixonado pela palavra de Deus. Josué fala, medita nela de dia e de noite. É para estar o tempo todo pensando nela. Não tem aquele momento difícil do seu dia, se você lê a palavra, esse momento difícil vai ser um momento, pode continuar sendo um momento difícil, mas você vai passar por ele de uma forma diferente. Aquela dificuldade, aquele problema que parece sem solução, a palavra de Deus tem uma solução. A Bíblia tem uma solução. Os textos vão te trazer soluções para aquilo que você precisa fazer, para como você precisa se portar. E eu quero voltar para ler o texto lá do início que a gente leu, para a gente fechar. Salmo 119, 105 diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E depois de ler esse texto muitas vezes, surgiu um questionamento na minha cabeça. Deixa o texto aí um pouquinho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O texto não diz, tua palavra é lâmpada para os meus pés e também luz para o meu caminho. Não, ela fala duas coisas. Ela fala que ela é lâmpada para os pés
e ela é luz para o caminho. Por que dois tipos de iluminação? Por que a lâmpada serve para quê, gente? Para quê? Para iluminar, não é? Se essa lâmpada está acesa, ela está acesa para iluminar. Se ela for apagada, vai ficar apagada. Por que a lâmpada? Por que tem uma lâmpada no meu pé? E por que tem uma luz para guiar o meu caminho? A lâmpada não deveria guiar o meu caminho? Ou a luz não deveria guiar? E aí o Senhor me trouxe uma revelação sobre isso para a minha vida. Para mim e para a sua vida, eu quero fechar com isso. Trazendo outros textos para confirmar isso. A palavra de Deus diz que nós somos sal e luz deste mundo. A palavra de Deus coloca que os dois grandes mandamentos que existem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. E o segundo maior é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que isso tem a ver, pastor? Quando você tem uma lâmpada nos pés, e quando você está caminhando, a luz que está iluminando o teu caminho, ela está iluminando o caminho de quem? Está iluminando o caminho de quem? O seu, diga meu. O meu. Agora a lâmpada que está no pé, ela está trazendo luz para quem caminha atrás de você. A luz é para você. A luz é para você caminhar. Agora a lâmpada do pé é para quem está perto de você começar a enxergar que brilha algo em você diferente, para você começar a ser luz para a vida dela também. Por isso que quando você vive a palavra de Deus, você não se torna luz simplesmente para você. Você se torna luz para aquele que está do lado. Você se torna luz para aquele que vem atrás. As pessoas vão olhar para você, elas não vão ver a luz que está brilhando no teu caminho, elas vão ver a luz que está brilhando nos teus pés. Por que a gente fala tanto sobre destino profético, para onde você vai chegar? Porque aonde você vai chegar com os seus pés. Você vai chegar andando, correndo, caminhando, seja como for. A luz vai iluminar aquilo por onde você vai caminhar. A lâmpada que está nos seus pés vai iluminar o cara que está caminhando junto com você. Só que eu só consigo ter a luz para o meu caminho e a lâmpada para os pés se eu tiver amor e se eu tiver a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Não tem outro texto dizendo outro jeito. Não tem outra parte da Bíblia que diz que é outra forma. A única forma é entender que a palavra de Deus é luz para mim e lâmpada para os meus pés. Ela ilumina o meu caminho e ela ilumina a minha vida de uma forma que eu vou iluminar a vida dos que estão demais. Por isso que o nome dessa juventude é Salt, porque nós nascemos para ser sal e luz desse mundo. A luz incomoda muitas vezes. Já fiz esse teste com vocês aqui. Quando a gente apaga a luz, quando a gente liga logo, até quando a gente faz esse momento da mensagem que a luz apaga e a luz depois liga, a luz está apagada e depois ela acende, normalmente os seus olhos incomodam. E isso é verdade. Mas com o tempo, o que acontece? Você se acostuma e você entende que a luz é importante. Assim vai ser também com as pessoas que caminham perto de você. Pode ser que muitas vezes a lâmpada que está nos seus pés, que está iluminando a tua vida, que está iluminando o teu caminho, vai incomodar um ou outro. Mas se ele continuar caminhando, ele vai ver graça nessa luz. Ele vai ver Jesus nessa luz. E ele vai entender, tipo assim, eu preciso dessa luz aí. Eu preciso dessa luz. Esses dias não, alguns meses atrás, estava vendo um podcast. E vou dar o mérito a quem estava falando, que era o pastor Rodrigo Silva, que é um arqueólogo. E ele falava sobre a respeito do crente ser chato. E ele ele fez uma analogia muito interessante, com uma história muito real. Uma menina que estava lá na Indonésia. E quando, vocês sabem que teve o tsunami lá na Ásia e tal, tudo isso. Alguém aqui viu esse vídeo? Algumas pessoas. E teve um tsunami lá na Ásia. E essa menina, quando o mar começou a recuar muito, que é o sinal de uma tsunami, ela se lembrou da aula que ela tinha tido na escola dela. E ela começou a gritar na praia, desesperada, e falava assim: vamos, saiam daqui, porque a tsunami vai vir e vai matar todo mundo. E existiam vários grupos de pessoas quando ela estava gritando. Existiram aqueles que ouviram ela e correram junto e salvaram suas vidas. Existiam aquelas que não ouviram, porque de repente estavam distantes.
E existiram aquelas que ouviram, mas que disseram uma para outra assim: que menina chata, que menina gritando, enjoada. Muitas vezes o crente é muito chato. E eu estou falando para quem não é crente, para você entender a gente. É porque a gente sabe como é que vai ser o fim. A gente sabe o que tem para acontecer. A gente está seguindo a palavra de uma forma que a gente tem luz para o nosso caminho, mas a gente também quer ser luz para a tua vida. E a gente vai ser chato o tanto que precisar ser, para mostrar para você que está vindo algo que pode te matar, mas tem algo que pode te fazer viver, que é Jesus Cristo. Por isso que eu não posso deixar de falar isso para você. Por isso que você não pode deixar de falar isso para alguém. Por isso que você não pode sair daqui e entender que a luz é só para você. Você tem que entender que é para iluminar você e quem está junto de você. Porque ela é luz para o teu caminho, mas também lâmpada para os teus pés.